Yuri Alberto mostra que a vitória é sempre recomeçar. Hoje, Yuri Alberto acaba de fazer 3 gols em uma partida só. Então, esse hat-trick mostra que o futebol, ele tem essa proposta de estar sempre recomeçando, de cada partida ser uma nova oportunidade. Interessante que no ano passado, Yuri Alberto era tido como um jogador sem qualidade, um jogador que tinha desaprendido a jogar futebol. O início ruim no Corinthians, né? Não ruim, difícil, de 9 jogos sem marcar, nunca fiquei 9 jogos sem fazer um gol, mas a torcida, quando tu vê um corintiano assim, tu vê que o cara é fanático, meu, não tem corintiano meia boca, tá ligado? É só corintiano fanático. Um cara que ele dava tudo dentro de campo. Em nenhum momento a gente via o Yuri Alberto ir para a imprensa reclamar, ir para a imprensa se fazer de vítima. Em nenhum momento a gente via Yuri Alberto mostrar insatisfação, indignação. Em nenhum momento você via ele agressivo com a torcida. Em nenhum momento você via ele xingando a torcida, xingando o treinador, xingando os companheiros, não. Pelo contrário, você via aquele Yuri Alberto cada vez mais se dedicando. E a gente percebe muito claro como o futebol, ele nos dá essa oportunidade da gente, no meio de uma crise, se forjar dentro de uma competição. É como se você estivesse dentro de uma guerra. Então, o futebol, você tá toda partida, toda semana, você tá lá simulando uma guerra. Você tá ali caindo e levantando. Yuri era alvo de críticas, era o alvo número 1 nesse estádio que ele jogou hoje, na Arena do Corinthians, lá na Arena de Itaquera. A própria torcida hoje que aplaude ele com os 3 gols que ele fez, essa própria torcida detonava ele. As pessoas diziam que ele tinha desaprendido de jogar futebol, que ele poderia encerrar a carreira. Então, a gente percebe que toda vez que você abraça a humilhação, toda vez que você abraça aquela situação em que você está passando por uma situação de crítica, que você está passando por uma situação em que você está sendo humilhado, em que você está sendo julgado, em que você está sendo zombado, é nesse momento que você vê a fortaleza, é nesse momento que você vê a força e a coragem do cara de eu assumo tudo que está dando errado, eu não reclamo de nada que está dando errado, eu vou viver conforme as circunstâncias que eu estou vivendo, mas eu não vou deixar de querer ser melhor. Eu não vou deixar de treinar, eu não vou deixar de me melhorar, né? E hoje esse hat-trick de Yuri é uma resposta. É uma resposta a todos aqueles que zombaram, criticaram, malharam ele, né? Ele está dizendo o quê? Que na vida a gente vai cair 7 vezes, mas a gente tem a oportunidade de se levantar 8. Não importa quantas vezes você caia, você pode se levantar. E ele mostra mais uma vez que o futebol nos forja e nos dá a oportunidade de aprender as virtudes. O futebol é como ele simula uma competição, uma arena em que você tem um adversário, um inimigo que você precisa combater. E no momento que você está mais fraco, você não pode reclamar. Você tem que se melhorar, treinar mais. E o futebol ele nos mostra isso claramente, né? Que a maior vitória é recomeçar. Toda semana tem uma batalha nova. Então, a maior vitória é estar recomeçando. E muitas vezes as críticas, as humilhações não devem ser motivo para você desistir. As críticas, as difamações, os julgamentos é para você ficar mais forte. E é isso que Yuri Alberto nos ensinou hoje, a ser mais forte. Pode ser que ele em nenhum momento ele achasse que isso viria a acontecer, mas ele não deixou de continuar tentando, porque muitas vezes quando a gente está passando por um momento de humilhação, a gente não sabe se lá na frente a gente vai conseguir superar, mas o importante é você continuar. E hoje ele mostrou dentro de campo que ele não desaprendeu a jogar como muitos diziam.
apenas era uma fase, um momento, e que hoje ele mostra que se você continuar, se você perseverar, se você não desistir, a vitória da fortaleza, a vitória da determinação, a vitória do trabalho acontece. Valeu? Então, aproveita esse vídeo aqui para parabenizar Yuri Alberto e que ele continue dando esse exemplo de fortaleza, essa virtude que muitas vezes os próprios jogadores esquecem, muitas vezes o próprio meio esportivo esquece, muitas vezes a gente no nosso dia a dia esquece que no momento que você está passando uma crise, no momento que você está passando pressão, no momento que você está sendo julgado, no momento que você está sendo totalmente detonado, é nessa hora que você tem que manter a calma, manter a perseverança, porque a resposta vem. E Yuri Alberto deu essa resposta aí. Então, fica esse vídeo aí, parabenizo o Yuri pela coragem, pela determinação e pela força. Valeu? Maurício Messena, mais um vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Um abraço.